faz essa cirurgia com anestesia local e sedação, então uma cirurgia rápida, em torno de 40, 50 minutos de cirurgia. Nós retiramos tanto a pele quanto as bolsas de gordura que fazem com que a paciente tenha aquele olhar cansado. Parece que não dormiu bem à noite. E logo depois da cirurgia, a fisioterapeuta entra para fazer o taping intraoperatório. Então a pessoa vai ficar com aquelas fitas elásticas que são compressivas para que o edema, ou seja, o inchaço, as equimoses, elas sejam absorvidas mais rapidamente. Então é uma cirurgia hoje que tem uma recuperação bastante rápida, comparada a alguns anos atrás em que nós não tínhamos uso do taping, e a paciente consegue um rejuvenescimento muito interessante dessa área dos olhos. Eu quero mostrar para você hoje uma das tecnologias que nos ajudam na retração de pele quando a gente faz uma lipoaspiração. Muita gente tem medo de fazer lipo, por exemplo, no braço e ficar flácido. Ou a paciente que tem um pouco mais de idade, que tem aquela flacidez na costa, a gente pode utilizar esse aparelho, que é o laser. Esse laser vai fazer uma melhora da produção de colágeno e melhora da retração de pele após a lipoaspiração. Além disso, ele tem um outro modo, vou mostrar aqui para vocês, que é um modo de coleta de gordura. Esse modo aqui vocês podem ver, ele vai fazer com que essa célula coletada, ela tenha uma melhor viabilidade, ou seja, ela tenha uma melhor pega nos enxertos. E por que isso é importante? Porque hoje a gente faz a lipoaspiração e normalmente a gente enxerga essa gordura em alguma outra área, por exemplo, no bumbum, na mama. Então esse aparelho serve, além de retração de pele, para também um melhor aproveitamento dessa gordura. Além disso, um dos benefícios do laser é a diminuição das equimoses, que são aqueles roxos que tem após a lipoaspiração, e também uma diminuição do sangramento. Isso é extremamente importante quando se faz lipoaspiração, porque a gente quer uma recuperação mais rápida para o paciente. Sangrando menos, o paciente fica menos esfoliado e isso dá um pouco mais de segurança para o procedimento. Então essa é a tecnologia que a gente já dispõe na clínica para utilizar nas nossas pacientes. E eu queria apresentar para vocês porque é um espetáculo. Hoje nós vamos fazer uma mastoplastia redutora, mas com o avanço das técnicas de mama, nós vamos fazer várias coisas que há 20 anos atrás nós não fazíamos. Então, nós vamos fazer a mastoplastia LAC, que utiliza os próprios retalhos da mama, fazendo um colo mais bonito. Vamos fazer a lipoaspiração da cauda de Spencer, que é essa lateral das mamas. Vamos fazer a lipo da axila também, que é uma coisa que incomoda muito as mulheres. Vamos enxertar essa gordura para melhorar a linha do decote e ainda vamos fazer o uso do taping com a Mili, que é fisioterapeuta, para melhorar o pós-operatório dessa paciente. Então vejam que são uma série de táticas cirúrgicas para melhorar o resultado da cirurgia da mama hoje. Uma das coisas que a gente mais recebe no Instagram de perguntas é o que é a Lipo HD. A Lipo HD ou High Definition é uma lipo de alta definição. É uma técnica em que o cirurgião faz demarcações no abdômen, nos braços, na perna, enxertando gordura no plano intramuscular ou devastando algumas regiões para que haja relevos maiores na musculatura. Essa lipo, muitas vezes, ela pode ser de média definição quando marca levemente esse músculo, ou de alta definição, quando marca muito a musculatura, tipo aquele abdômen trincado que a gente vê muito na internet. O interessante falar é que a Lipo HD não é para todo mundo, porque ela vai te deixar com uma definição muscular que às vezes não vai fazer harmonia com o resto do seu corpo. Então ela é muito bem indicada para pacientes que já malham, que já gostam de atividade física, que têm uma boa alimentação. Para aquele paciente meio gordinho que está no sobrepeso, talvez ela não seja a cirurgia ideal. E aí a gente vai precisar, lógico, avaliar. A ninfoplastia é a cirurgia para o embelezamento da região genital. Antigamente essa cirurgia era só a diminuição dos pequenos lábios. Hoje é muito mais do que isso. Hoje a gente pode reduzir os pequenos lábios, aumentar os grandes lábios, porque com o tempo, com a menopausa, essa área fica mais flácida. Nós podemos fazer a lipoaspiração do Monte de Vênus,
que é aquele incômodo que fica ali quando vai colocar uma roupa de banho ou quando vai usar uma roupa de ginástica. Também é muito frequente hoje a associação de alguns procedimentos, por exemplo, o clareamento da região genital, o uso de bioestimuladores. Então hoje essa área do embelezamento genital é uma área que está sendo muito desenvolvida e a cirurgia plástica entra aí para corrigir essas pequenas deformidades que incomodam tanto a mulher. A cirurgia plástica brasileira é reconhecida internacionalmente pela excelência nas cirurgias de mama. E eu, desde a residência, por ser filha de um grande cirurgião plástico que sempre gostou muito de fazer mama, sempre foi a minha preocupação de poder voltar para Belém fazendo essa cirurgia da melhor forma possível. E não por acaso, a minha clientela hoje é muito ligada a cirurgias de mama redutora, cirurgias de mama de aumento, prótese de recuperação rápida. Então vocês vão ver durante essa minha trajetória várias cirurgias nesse sentido. E hoje nós vamos fazer essa cirurgia de redutora de uma paciente que tem uma mama muito grande e que deseja melhorar o alívio, principalmente que ela sente de dor na coluna. Hoje existem no mercado vários fios que são utilizados para tração da face. E algumas pacientes me perguntam sobre os resultados desses fios, comparando com os resultados do lifting facial, que é a cirurgia do rejuvenescimento facial. O que eu posso dizer para você é que os fios de tração, quando a paciente não tem muita flacidez, ou seja, é uma paciente ainda jovem, com uma flacidez pequena, eles têm um resultado adequado. Porém, eu atendo pacientes aqui com mais idade, com mais flacidez. São pacientes que querem um pescoço bem liso, um contorno facial bem delimitado. Então, para essas pacientes, o fio de tração ele não vai ser indicado, porque o peso de uma face que é flácida, o peso dessa musculatura que se movimentou, a falta de gordura nos coxins adiposos da face, isso o fio de tração não vai resolver. Então, quando a gente fala de rejuvenescimento facial, a gente está falando de um conjunto. A gente está falando de flacidez de pele, flacidez muscular, sobre coxins adiposos que vão diminuindo. Então, são uma série de estruturas que vão se modificando com o envelhecimento e que só o fio de tração isolado ele não vai conseguir recuperar. Então, a cirurgia do lifting facial é uma cirurgia mais completa. Rejuvenescimento ele vai ser de uma forma mais harmônica. Porém, nós vamos indicar para pacientes diferentes. Se você tem uma flacidez pequena, pode se beneficiar, mas se você já tem uma flacidez moderada para grave, eu te indico a cirurgia, porque ela vai te dar um resultado muito mais duradouro do que um fio de tração. Hoje nós vamos fazer uma mastopexia com troca de prótese. Essa é uma cirurgia que a gente tem feito bastante, porque muitas pacientes que eram jovens colocaram suas próteses e agora, depois de amamentar, a mama muda muito o formato e elas optam por fazer uma troca de prótese depois que já amamentaram. Então, uma cirurgia que normalmente nós trocamos o plano de colocação da prótese, a gente tira do plano subglandular e coloca a prótese no plano retromuscular e vamos fazer todas aquelas alças de sustentação para que a prótese tenha uma estabilidade na mama. Dúvida de milhões: mastopexia com ou sem prótese? Recebo essa pergunta todos os dias, tanto no consultório quanto no Instagram. É difícil responder assim de cara, sem examinar o paciente. Mas o que eu posso falar para vocês é: se o paciente deseja aumento de volume, a mama é um pouco caída, mas é muito hipotrófica, com pouca glândula, a gente vai precisar colocar prótese. Se é uma paciente que tem uma mama um pouco maior, mama glandular, ou seja, uma mama ainda com consistência endurecida, a gente pode fazer a mastopexia sem a prótese. Mas, obviamente, para a gente ter certeza dessa resposta, para responder
essa pergunta eu vou precisar te examinar presencialmente para decidir e te mostrar prós e contras de colocar prótese de silicone. Three little birds sat on my window and they told me I don't. A gente gosta de começar o dia pela nossa rotina cirúrgica. E hoje nós vamos operar uma paciente que veio de outro estado para fazer a cirurgia do facelifting, que é a cirurgia do rejuvenescimento facial. Paciente que tem muita queixa de pescoço, flacidez da papada, e da área dos olhos também, uma flacidez que não melhorou com os tratamentos estéticos nem com os tratamentos dermatológicos. E a gente começa a nossa programação estudando as fotos da paciente. Então a gente vai identificar os pontos que precisam ser melhorados e traçar um planejamento cirúrgico. Vocês vão acompanhar um pouco dessa cirurgia hoje com a gente. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. A cirurgia do explante é a cirurgia que retira um implante de silicone da mama e algumas vezes nós fazemos a mastopexia associada à lipoenxertia da mama. O que é isso? Então nós tiramos esse implante que foi colocado e que a paciente por algum motivo desejou retirar, ou porque teve uma ruptura, ou porque teve uma contratura, que é o aperto dessa prótese, ou porque ela não se sente mais à vontade com aquele implante e ela agora no momento deseja retirar, e normalmente nós vamos fazer o levantamento dessa mama, que é a mastopexia. A lipoenxertia, que é acrescentar gordura na mama, ela pode ou não ser realizada, mas ela é um grande aliado nessa cirurgia, porque algumas vezes, como a paciente fica completamente sem mama, a gente pode dar um pouco de volume para essa paciente através desse enxerto de gordura. Essa é uma cirurgia que está muito em moda por conta das redes sociais e algumas pacientes que tiveram a doença do silicone e que no momento desejam retirar a prótese. Para saber mais informações sobre essa cirurgia, você pode marcar sua consulta e eu vou ter o maior prazer em te explicar sobre os benefícios dessa cirurgia do explante. Quando se fala em reduzir as mamas, uma das coisas que as pacientes têm dúvidas é se vai precisar colocar uma prótese para que a mama fique bonita. E esse é um assunto bastante controverso, porque alguns cirurgiões costumam falar que a mastopexia ou a mastoplastia sem o uso de prótese não fica bom. E o que a gente vê é que isso vai depender muito do tipo de mama que você tem. Então, se você tem uma mama muito flácida, você já tem uma certa idade, já não tem mais uma consistência de mama, porque a sua mama é um pouco mais gordurosa, algumas vezes a gente realmente vai precisar colocar uma prótese para aumentar a densidade da mama. Por quê? Porque as próteses elas são de uma consistência mais rígida, sim. Porém, algumas pacientes têm a mama tão grande e tão densa que a prótese vai ser um complicador na hora de reduzir a mama, porque você vai ter que esvaziar muito essa mama, vai ter que diminuir muito a mama para colocar uma prótese e a paciente não ficar com a mama grande. O objetivo dela é reduzir a mama. Então, nesses casos, a gente prefere não utilizar as próteses para poder facilitar o que o resultado dessa paciente seja melhor, ou seja, que a paciente consiga realmente uma mama menor. Então, a gente vai ter que avaliar caso a caso para que a gente decida se para aquela paciente vai ser melhor. A cirurgia de hoje ela tem um caráter especial. Por quê? Porque é uma lipoescultura num paciente masculino, que não é o nosso grande público da cirurgia plástica. Vocês sabem que o nosso público maior é de mulheres, mas é um reconhecimento do nosso trabalho, porque esse paciente que veio do interior do Pará tem um grande conhecido parente que já fez a cirurgia conosco. E por ter gostado do resultado, se empolgou e veio fazer a cirurgia também com a gente. Esse paciente tem uma coisa também muito especial. O resultado dele vai ser muito bom, porque é um paciente que já malha,
tem uma alimentação adequada, então tem tudo para dar certo. Acompanhe aqui com a gente essa cirurgia de hoje, que a gente vai fazer uma lipoaspiração de média definição. So real, I'm damned if I do, give it